ali. O cuco faz assim. O cuco, tem um cuco, né? Então, novamente, boa noite a todos. Boa noite. Que sejamos todos bem-vindos na casa de nosso Pai. E eu vou fechar os olhos para pedir a inspiração da espiritualidade, que eles possam envolver a todos nós para o tema desta noite, que possamos aprender de Jesus e dos nossos irmãos espirituais que nos envolvem nesse momento. Obrigado, graças a Deus. Professor, o senhor gostaria que acendesse a luz? Para mim está bem, e para vocês, está ok? Então, aula Pensamento e a Vontade, aula 75. Temos aqui duas figuras importantes. Aqui essa figura representando o pensamento. É um planeta aqui dentro, não é, gente? É verdadeiramente um planeta. O cérebro comandando esse corpo cheio de células, são bilhões de células, e elas trabalham sem cessar, sem que a gente perceba. E aqui é uma figura bem simbólica que a gente conhece bem, da Capela Sistina, onde Deus está aqui todo esticado, fazendo força, os anjos atrás, e o homem representando a humanidade aqui, belo e folgado, sentado, com a mão baixada. Basta para ele o quê? Só a vontade, de 1 milímetro aqui, né? O pintor colocou aqui propositalmente 1 milímetro aqui, nada. É só ele levantar o dedo, a vontade. E às vezes falta justamente essa força de vontade para a gente, às vezes. Para falarmos um pouco sobre o pensamento e a vontade, o que será que é a mente? O que a gente entende que é a mente? Como que o Espiritismo traz a mente? Como que a ciência fala sobre a mente? Então, nos livros de Kardec, nosso fundamento inicial não tem muito detalhado nesse sentido a mente em si. Ele fala bastante do espírito, etc., as relações causais, mas não fala especificamente da mente. A gente vai encontrar a mente nas obras de Chico e André Luiz. Mas a ciência ela fala bastante sobre o que é a mente. E há pouco tempo ela não admitia algo dual. A visão da ciência há mais ou menos 5, 6 anos atrás, até 5, 6 anos atrás, era essa, uma visão monista, que é uma visão reducionista. Por quê? Porque a mente é um produto do cérebro. Aqui a ciência, antes ela dizia o seguinte, que o meu pensar é um produto do cérebro. Então existe, né, a massa cinzenta que fica aqui, não é? Nosso cérebro. E o meu pensar, a mente, a produção mental é um produto do cérebro. Ou seja, das células, dos neurônios, as sinapses, etc. A ciência não admitia isso aqui, a nossa visão a visão dualista. Que existe algo anterior. Na visão dualista existe algo antes desse cérebro maravilhoso que está aqui. Então a mente é alguma coisa que está antes. Então o cérebro é uma manifestação da mente. Então as sinapses acontecem, a reflexão acontece porque existe algo antes, que faz com que todo esse mecanismo inicie seu funcionamento. Então é uma visão dualista, ou seja, nós somos algo dual, algo duplo, são dois. Então a ciência admite já, há mais ou menos 5, 6 anos atrás, tem aí mais ou menos 5, 6 anos, que a ciência admite que somos algo dual. Não quer dizer que eles admitem a religião ainda, mas admite que existe alguma coisa antes. O que é bom, porque começa a se desenvolver estudos a respeito dessa questão. Tudo bem? Dúvidas me parem, porque depois a gente vai continuar a aula de maneira diferente, então dúvidas me cortem, não tem problema, tá bom? Então nós vamos partir do princípio da visão dual, nós vamos falar aqui sobre que existe algo antes, né? Porque a visão monista, ela é uma visão essencialmente materialista, então nós vamos tratar de uma visão espiritual da maneira que o Espiritismo enxerga o pensamento. Então nós vamos encontrar lá em Kardec, em Gênesis capítulo 14, a seguinte frase: o pensamento e a vontade são para o espírito o que é a mão para o homem.
Olha só. Então, com a mão a gente consegue fazer tudo isso que está aqui, não é? Criamos a luz, criamos tecnologia para o projetor, criamos esse edifício, esse chão, essas cadeiras, essas roupas. Nós criamos com as nossas mãos. E os espíritos disseram isso aqui para Kardec. A gente cria, a gente usa a mente para criar. Mas não somente a vontade, o que é muito importante. A vontade é importante. E aí vamos recuar um pouco no tempo. Quando nós somos criados em algum momento, nós somos criados simples e ignorantes, não é? Nós já passamos por essa matéria. Fomos criados simples e ignorantes. Uma centelha divina. Sabe-se lá o que é isso. Mas uma centelha divina. E aí a gente veio aprendendo até chegar nos domínios do instinto. Então, quando ficamos um pouco mais crescidinhos, o instinto nos colocava em ação. Nós nos movíamos pelo instinto, como os animais. Então, João de Barro sempre vai fazer uma casa de barro. Ele nunca vai fazer uma casa de outro jeito, de palha ou de qualquer outro material. Ele sempre vai fazer de barro. É o instinto dele. Então, nós nos movíamos pelo instinto. Centenas de milhares de anos depois, porque esse crescimento gastou bastante tempo, nós entramos nos domínios da razão. Então nós vamos ver lá o homem de Neandertal, aquela coisa toda. Então ali nós entramos no domínio da razão. Nós começamos a pensar. Porém a gente não alargou todo o instinto, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu com o instinto. E por que a gente parou para refletir sobre isso? Porque quando a gente fala sobre a vontade, ela deveria governar alguns departamentos da nossa mente, como o sentimento, a nossa imaginação, a nossa inteligência, a nossa memória. Quando a gente tem isso desorganizado, a gente acaba vendo cenas como, por exemplo, poxa, eu agi sem pensar. Mas como agir sem pensar? A mente está aqui, né? Como agir sem pensar? Ah, me desculpe, agi sem pensar. Acontece alguma coisa ruim? Ah, eu fiz no calor do momento. Mas cadê a sua vontade governando a você mesmo? Foi mais rápido. Por quê? Porque o instinto é assim. O instinto, ele não pensa. Ele não governa, não administra esse monte de célula que aqui está. Concordam? O sentimento que eu sinto quando alguém, não sei, pisou no meu pé. Então, se eu deixar o instinto, empurro a pessoa. Pô, sai do meu pé, né? Doeu. Não, eu vou pensar. Opa. Ô, senhor, me desculpe, mas está no meu pé. Você poderia dar licença? Que dói. Não é? Não, a gente às vezes faz pelo instinto. Então, é por isso que muitas vezes acontecem algumas coisas ruins na humanidade em geral. É difícil às vezes a gente entender, mas tem pessoas que ainda se governam pelo instinto. A animalidade, defender algo material de repente, com unhas e dentes. Ah, eu vou matar aquela pessoa porque ela me fez mal. Então a pessoa que ainda está agindo no instinto, ela não é senhor de si ainda pela vontade, pelo equilíbrio da mente. E aí equilíbrio a gente governando os nossos sentimentos. Por isso Jesus coloca pra gente aquela questão de o nosso pensamento, orai e vigiai, que ele coloca pra gente. Para que a gente não venha a ter relações ruins. Então, por isso, a união do pensamento com a vontade e a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade das nossas relações é importante. E dá uma... Porque assim, ok, nós somos vontade, né? Mas já está embutido de nós o instinto lá de trás ainda. Uhum. Provavelmente, o agir... pisou no meu pé e eu
ele até pensa, mas o pensamento dele não chega a equilibrar para que ele, vou pensar e não preciso empurrar a pessoa no corpo dele. Sim. O pensamento não acompanha, isso, Sim. não sei se eu consegui entender. Ele até pensa, mas o pensamento dele não controla. Muito rápido. É muito rápido, né? Então é uma ação muito rápida. A gente vai ver mais detalhes mais para frente, mas é uma ação muito rápida entre aquilo que a mente desenvolve com as sinapses até chegar ao nosso coração, encontrar aqui algum sentimento e devolver e sair em ação ou palavras. Isso é muito rápido. E se a gente não tem a vontade, por isso que eu procurei destacar a vontade, se a nossa vontade ela não governa tudo isso, entra o instinto. Então o meu instinto vai falar mais alto e a gente vai reagir no lugar de agir com a razão. Então por isso que muitas vezes não dá tempo, porque eu ainda não governei os meus sentimentos, identificar os sentimentos. Então por isso que a gente tem aquela frase lá atrás, tão antiga e tão verdadeira, e que a gente vai estudando ainda, e faz parte, tudo bem, a gente está estudando ainda, mas a mente sã e o corpo são. Conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu sei que eu, João, não vou trabalhar de carro, porque pegar o trânsito para mim é algo estressante. Eu vou sair de mim com buzina aqui, buzina ali, ninguém dá passagem, eu quero entrar num lugar, ninguém deixa, enfim, é uma situação muito difícil para eu encarar. Então eu evito. Eu procuro trabalhar de outra maneira esses sentimentos em mim, por exemplo. Mas isso aí às vezes também não está ligado ao que eu quero ser o primeiro? Pode ser, pode ser. Tem muitas reflexões acerca... Ontem eu estava no mercado e os caixas estavam tudo cheios. Né? Aí a menina veio e falou, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. Não desiste. Aí eu falo assim, se já vai sair... Já sai com o tempo, né? Ou pensar que vai ter o contratempo. Às vezes a pessoa quer ser a primeira, quer ser o imediatista. Sim, mas tem outras relações também que a gente vai ver aqui. Como que a gente faz isso? A gente manipula os fluidos espirituais. Então nós manipulamos os fluidos. Então lá existem basicamente 3 elementos no universo, certo? Deus, um princípio material e o princípio espiritual da onde nós viemos. Os espíritos foram criados desse princípio material, ou espiritual, desculpem. Até chegar onde a gente está chegando, até chegar em Jesus, um ser perfeito. Mas do princípio material deriva uma centena de outras partículas que vão tomando forma e vão se relacionando de maneiras diferentes, até chegar, por exemplo, a formar um bloco de concreto. Tá, a mesma matéria. Então o bloco não estava aqui quando o humano chegou, concorda? Não existia bloco, não existia ventilador, não existia quadra. Então, com os elementos que existiam de material aqui neste planeta, nós criamos esses objetos, juntando outros elementos. Então, areia com cimento, eu junto com água, e aquilo dá uma liga e vira um bloco. Então, a gente foi misturando. A gente faz a mesma coisa com os fluidos espirituais. E cada planeta tem seu tipo de fluido. Então, por isso que a gente não encontra a vida, por exemplo, em Júpiter, da maneira que a gente conhece, porque lá os fluidos são diferentes. É outra qualidade de fluido. Porque a gente sabe que em Júpiter existem seres mais avançados que nós, a gente já sabe disso através dos livros do Chico. Então lá eles têm fluidos diferentes. Por quê? Porque os seres que habitam lá não precisam mais viver na matéria como nós vivemos. Então os fluidos são de acordo com a qualidade dos pensamentos daqueles seres. Nós ainda estamos saindo do instinto, ganhando maturidade espiritual suficiente para agir com a razão, governando todo o nosso aparelho espiritual aqui, todas as células, por exemplo, físicas. A gente está amadurecendo. Então os fluidos aqui, eles são diferentes. Então por isso a gente consegue
Por isso que a criação aqui é diferente. E aí a gente cria com a mente, acreditamos ou não, mas a gente vai chegar lá e acho que vocês vão acreditar, se alguém duvida. Mas temos, por exemplo, um quadro ali que mostra, né, o campo espiritual deste centro. Não sei se vocês já repararam, mas tem ali uma pintura. Tem o centro, a rua, tem umas águas, olha só. E tem uma catedral aqui em cima, né, uma colônia aqui em cima. A gente não vê, a gente não percebe essa água. A gente viu no filme Nosso Lar, por exemplo, que é um lugar bem grande, amplo, as pessoas cantam, tem árvores, também tem água, etc. E a gente não vê nada disso, nenhum equipamento detecta isso. Porque os nossos equipamentos são para detectar coisas materiais e não semimateriais. Então, pela mente, a gente cria as nossas colônias espirituais, as regiões umbralinas, a gente pode criar o nosso bem-estar. E existem essas questões de desejo, sonho, sintonia. Isso é tudo muito importante. Porque a gente cria com base em sintonia. Então, em sintonia com a espiritualidade maior, a gente pode criar algo como tem naquele quadro, por exemplo. Ou, se a gente ainda está naquele instinto, então as pessoas más que a gente vê no umbral, por exemplo, ou as pessoas que erraram, a maldade a gente sabe que não existe. A maldade não é uma criação de Deus. A maldade não existe. A maldade nada mais é que um produto da nossa ignorância. Então a gente insiste naquele ponto de vista por ignorância. E aí a gente se cerca de fluidos, que a gente fala que são fluidos pesados, que nos prendem aqui na Terra ainda. E aí a gente vai encontrar aquelas cenas, por exemplo, que a gente vê nos livros, as pessoas morreram, estão desencarnadas, e elas veem no chão. De repente uma pessoa avarenta, ela vê moedas de ouro no chão, pega dinheiro do chão, e é produto mental dela. É algo que ela criou com a mente. Por quê? Por conta daquela condição que a gente viu lá atrás. A nossa vontade vinculada, o pensamento, ele cria, se a gente tiver uma vontade insistente. Então eu tenho um pensamento fixo naquilo. Então, poxa, eu sou avarento, ó, dinheiro, vai ver aquilo no plano espiritual, por exemplo. Se é uma pessoa que pensa e vive a paz, vive de caridade, como as pessoas que nos inspiram na vida, elas por si só são mais leves. Por quê? Porque o pensamento dela está além da matéria. É por isso que eles conseguem, muitos desses irmãos conseguem, às vezes, durante o sonho, ou às vezes mesmo em vigília, mesmo acordados, às vezes eles se desdobram e vão em planos espirituais diferentes, né? Porque eles não estão mais assim pensando na matéria, vamos colocar dessa maneira. Então por isso que ao desencarnar, como a gente deixa o nosso corpo físico aqui, a gente vai se desagregando dos elementos materiais que nos unem ao perispírito, isso tudo fica muito mais leve. E aí a gente alcança as colônias espirituais dessa maneira, por exemplo. Então, tudo vinculado à nossa sintonia, os nossos sonhos e desejos. Então, se eu sou aquele apressadinho lá, poxa, mas eu tenho pressa com tudo. Então, a minha mente está um turbilhão, não está em paz. Então, a gente agrega em nós uma carga energética de sintonia que é diferente de uma carga energética de bondade, de calma, de paz. E aí, para a gente entrar e responder melhor a questão, Emmanuel coloca que o nosso pensamento, ele é uma força eletromagnética. A eletricidade é uma energia dinâmica e o magnetismo é uma energia estática. E aí, de novo, o pensamento é uma força eletromagnética. E aí vamos voltar lá para a nossa aula de física. E a gente vai tentar provar que, de fato, a gente cria com a mente. Então, essa afirmação é bem interessante e importante, porque
O magnetismo, se a gente pensar no ímã, se lembrarmos do ímã, a gente vai lembrar que ele tem um polo norte e um polo sul, não é? E se a gente pegar dois ímãs ali, colocar lados iguais, ele gruda, né? É o invertido que ele repele, né? É. Lados iguais eles se repelem. Diferentes eles se juntam. Aí, viu? Então se a gente pegar um ímã e colocar lados iguais, se afasta, né? E por que isso é tão importante? A bússola é um instrumento que mudou a humanidade, porque ela sempre aponta para o norte magnético do planeta Terra. Não importa a parede, não importa nenhum obstáculo que esteja à sua frente, a bússola ela sempre vai apontar para o norte magnético do planeta. Olha que interessante. E o magnetismo é uma energia estática. O que é isso? Então o ímã tem ali a energia dentro do ímã. E o ímã só tem polos positivos e negativos. Eu posso quebrar o ímã no meio, ele vai se dividir, e dentro dessas peças, ele mantém essa verdade. Isso é uma verdade sempre. Isso no universo. Então ele tem um polo negativo e um positivo. Não existe nenhum material na natureza que a gente conheça que seja monobloco. Que seja algo só com carga positiva ou só com carga negativa, por exemplo. Tudo tem os dois. Tudo. E aí, se eu quebro esse bloco, ele mantém essas características. E as cargas estão ali, paradas. Porém, na eletricidade, essa energia é dinâmica. Existem essas cargas, a eletricidade que tem aqui na corrente, né, passando aqui nos equipamentos, só que ela é dinâmica. O que é dinâmica? Ela está andando, as cargas estão andando, estão em movimento, não param. Então, voltando, nosso pensamento é uma força eletromagnética. Então, o ímã tem energia lá parada, sem ação, e na eletricidade a gente tem essa energia em movimento. E o nosso pensamento é exatamente assim. Se eu não coloco a minha vontade em ação, aquele desejo de mudar quem eu sou, por exemplo, aquele desejo de, poxa, eu vou estudar um idioma, um exemplo qualquer. Vou estudar um idioma. Se a minha vontade está parada, não vai mudar. Eu deixei a energia parada. É um desejo que está lá, dormente na minha memória. Mas e se eu colocar essa energia em movimento? Procurar me interessar, procurar ver um curso, alguém para me ajudar, ler materiais sobre. A gente está colocando energia em movimento. Quando a gente coloca isso em sintonia, poxa, eletromagnetismo novamente. Então, a bússola aponta para o norte do planeta. O planeta inteiro é governado por essas leis de Deus. Tem um norte magnético e um sul magnético. A lei de sintonia me diz que, poxa, se eu colocar força em ação, por lei de sintonia, a gente se junta com os nossos iguais. Nós nos juntamos com os nossos iguais por lei de sintonia. Porque eu coloquei em movimento algo. O pensamento é uma força eletromagnética. Eu plasmei no universo o desejo de aprender um idioma, por exemplo. O que vem de encontro a mim? Como ação desses átomos girando aqui no espaço? Seres que nos ajudam certamente. Se a nossa força de vontade ela for ativa, faz diferença. Então a gente encontra de volta justamente seres nos impulsionando para aquilo, para o nosso crescimento. Agora, se eu colocar em dúvida a mim mesmo, eu vou me sintonizar com quais tipos de vibração? Aqueles que mantêm essa dúvida. Até eu desistir.
Então, por isso que a vontade é algo muito importante. Ela nos faz nos conectar com pessoas e seres espirituais que querem o nosso bem, que querem o nosso progresso, ou com aqueles que querem nos manter no erro, nos manter ali no materialismo, vamos colocar dessa maneira. Nós vamos encontrar em André Luiz mecanismos da mediunidade o seguinte: ele, o pensamento, ainda é matéria, a matéria mental. Olha que interessante. A ideia emitida é o pensamento. A ideia corporificada é a forma. Você emitiu a ideia, né? Depois que essa ideia ganhou de fato um corpo, ela é a forma. E quando a gente sustenta essa ideia com a nossa força de vontade, mais os nossos sentimentos, então a gente tem o pensamento em si. Então olha só, a gente tem a ideia emitida, tem a ideia corporificada e ela sustentada. E ele diz que o pensamento é uma matéria. Olha que interessante. Quando a gente vai voltar lá em física, as pessoas que estudaram o eletromagnetismo, elas estudam isso por mais de 2000 anos. Por quê? Por conta disso, a gente não consegue ver. Existe aqui um campo magnético nos conectando. Um campo magnético que sustenta o planeta. Então, nosso planeta, por exemplo, ele gira, ele gera uma força eletromagnética que ele fica aqui flutuando e impede que a Lua, por exemplo, caia aqui dentro. A Lua, por sua vez, também gera uma força eletromagnética que influencia o nosso planeta, por exemplo. E eles ficam orbitando, um gerando energia um com o outro. Porque não existe na física, falando de física e não de religião, não existe corpos sem cargas magnéticas. Não existe monobloco. Então eles se relacionam dessa maneira. Ora, se o nosso pensamento é uma matéria, então o que está fluindo aqui ainda é matéria, como o ar, que leva o som da nossa voz para longe. O ar está ocupando espaço aqui, a gente consegue pesar o ar. E a nossa mente, ela gera um produto material que flui aqui no ar. Querem mais? Os cientistas descobriram que o campo magnético ele envolve todo o universo. E ele vai numa velocidade parecida com a velocidade da luz. Ele flui numa velocidade de 314 mil quilômetros por segundo. O da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Então é muito parecido com a velocidade da luz. Ou seja, a gente consegue chegar na luz através do eletromagnetismo. Então, por isso que é tão difícil nós nos contermos, se a gente não nos governarmos pelas lições que Jesus nos trouxe. Porque é tudo muito rápido. A nossa mente, ela interfere aqui materialmente muito rapidamente. Por isso Jesus colocou com aquela lei de Moisés, para a gente não trair ou não desposar a mulher que adulterou, né? Colocou para os homens Moisés. Mas Jesus coloca, lhe digo ainda mais, em verdade vos digo que aquele que pensou em trair, já traiu. A gente pensou numa outra moça, ou a moça pensou no outro rapaz, isso já era considerado um erro. Por quê? Porque a nossa mente já criou. Eu já pensei, esse pensamento já ganhou forma, e com minha vontade... E com a minha vontade, o sentimento, só faltou a oportunidade. Só faltou oportunidade. Então, por isso Jesus colocou dessa maneira que o pensamento já me incrimina. Não que haja um juiz para isso, tá?
mas me incrimina perante a boas condutas, perante o que Jesus nos trouxe para amar, respeitar o outro, não é? Então, me incrimina nesse sentido. Então, já me traz essa marquinha de que o meu pensamento não é um pensamento tão bom assim, tão puro, que já está interferindo no outro de maneira ruim, porque nós nos relacionamos com o pensamento. O PNL, Programação Linguística, Uhum. a gente ressignifica fechando os olhos, imaginando ali, né? Porque a gente aprende que em PNL, a gente pensando, ou vendo, ou assistindo, o cérebro entende como aquilo é real. Exato. Então não importa se a gente fechou o olho, voltou, pensou, o cérebro está acontecendo, ele está criando ali as coisas. E esses dias eu li que parece que a ciência está aceitando isso também. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque... Exato, por conta daquilo que a gente viu lá atrás, né? Ela não aceitava que houvesse algo antes do corpo físico, agora ela aceita. Então começam a surgir pesquisas, ela já começa a aceitar pesquisas, então começa a sair em revistas importantes, né, esse tipo de abordagem. Então, assim, é muito positivo, muito bom. Podemos esperar grandes frutos aí para frente. Então, mais uma pergunta, sim. da minha ignorância. Por exemplo, se um ser humano, né, já foi humano, ele volta a ser espírito, e por um problema, às vezes, de suicídio e outras coisas, porque aí vira um ovoide, né? Sim. Então, praticamente, diz que o pensamento já não existe mais. Sim, ele tem, a única coisa automática dele é buscar os nutrientes, né, através do orifício, para se alimentar. Mas ele praticamente não tem mais vontade, né? Ele perde a vontade e o pensamento se vai. Então, e ocorre que esse processo que, como já existia, ele retrocedeu, ele desapareceu, né? Então, isso que eu não entendo muito, porque se um ser espiritual ele tem essa faculdade, como é que ele pode perder essa faculdade, né? E até depois ele pode recuperá-la, né? Mas isso através de ajudas, né? Ou ele pode automaticamente se exterminar também, não é isso? Muito bom, obrigado pela pergunta, muito interessante. Importante lembrar que a matéria, a nossa mente, né, voltando antes aqui, né, como a nossa mente, ela é matéria, nossa mente é matéria, significa que ela não é o espírito. A mente ainda não é o espírito. Por que isso é importante? Porque nós vamos estudar, por exemplo, que existem mais ou menos 7 corpos. Nós somos mais ou menos compostos de 7 corpos, mais ou menos. O corpo físico, o perispírito, e assim vai. Corpo mental, corpo astral, até chegar no espírito. Então a gente vai perdendo isso até a gente ser de fato perfeito. Então o pensamento é matéria. Isso é muito importante. Então o pensamento é matéria. E a nossa vontade tem que estar constante, a ideia é sustentada. Então a forma ovoide é muito impactante quando a gente lê no livro de André Luiz, quando ele fala da forma ovoide, e a impressão que dá é que não existe nada ali, e aí os mentores espirituais que ajudam, auxiliam André Luiz, eles falam, tente auscultar o que há ali. E André Luiz não consegue, porque a nossa capacidade espiritual ainda é muito fraca, nesse sentido de auscultar o pensamento de um ser, por exemplo, ovoide. Por quê? Porque a qualidade dos nossos sentimentos, que a gente viu lá atrás, a qualidade dos nossos sentimentos, ela ainda precisa se depurar. Então a gente não consegue auscultar, assim como o André Luiz não conseguiu. Então precisou de um ser mais elevado para auxiliá-lo e entender o que se passava. Então a forma ovoide tinha ali ainda um pensamento, uma ideia sustentada, um pensamento fixo em vingança, por exemplo.
E aí ele se fechou em si, né, numa forma ovoide. Então, por isso que a forma ovoide, porque a nossa mente, ela é ainda matéria, o pensamento ainda é matéria. Então, a minha vontade está direcionando a minha mente num estado de incrustação, porque geralmente a pessoa exatamente tem um quadro de depressão, um quadro de vingança muito forte, e os espíritos que nos circulam, como geralmente os ovoides, né, tem dívida no sentido de essa marquinha que a gente fala, ele fica num campo que a gente chama de campo causal. E aí fica uma marquinha. E que marquinha é essa? Então imagine que a gente evoluiu. E a gente vê isso nos livros do André Luiz. A gente evoluiu, por exemplo, e chegou num lugar mais evoluído. Poxa, eu vou encontrar ali pessoas com as quais eu interagi, muitas vezes. E aí eu olho para o senhor Wagner, puxa, desculpa, fiz tal coisa contigo. Fica um mal-estar em mim, talvez, né? Depende do nosso grau de evolução, mas fica um mal-estar. Então eu preciso resolver isso. Então eu volto para tirar essa marca em mim e para eu pagar essa dívida com Wagner. Até limpar. É por isso que a gente fala de limpar. Mas a gente evolui para chegar lá na frente e não encontrar mais nenhum espírito com o qual a gente tenha lidado que a gente deva algo. E se sentir bem. Porque imagina, a gente se encontra lá e tem alguma questão, enfim. Então, uma vez que a gente precisa evoluir, a gente... das formas, dos campos espirituais. Então, como nós temos esses corpos, o ovoide, ele ainda está num estado de sintonia muito ligado à matéria. É como se ele estivesse em looping. Ele está numa ideia fixa. Ele só fica naquilo. Então é difícil os espíritos de luz adentrarem ali e trazer para ele um pensamento diferente e ajudá-lo. Isso vai tempo. Ele vai gastar um tempo ali nessa forma ainda. Assim como a gente vê às vezes os dragões, vocês já leram sobre os dragões, os espíritos tomam forma de fato de dragão, aí etc. Porque eles ficam com aquela ideia fixa e sustentada por aqueles que estão ao redor também, né? Espíritos com sentimento muito mal ainda e ruim. Então, não só ele acaba ficando com essa ideia única, mas ao redor, os espíritos que estão ao redor acabam usando ele para fazer mal aos outros, para acabar nos influenciando, por exemplo, acabar usando eles. Então, como que eles usam? Eles acabam grudando o nosso campo mental. Por quê? Porque a mente, de novo, ela é uma matéria que está aqui, por exemplo, nesse espaço. Então eles grudam isso, né, em nós, e a gente às vezes fica com um pensamento fixo em alguma coisa e às vezes não identifica por quê. Então eles acabam usando infelizmente, esses irmãos para nos fazer mal, se a gente entrar em sintonia, através de todo esse contexto. Então por isso que a gente não evolui, mas fisicamente, materialmente, a gente acaba tomando formas diferentes, e tem formas de pássaros, tem outras formas mais animalescas, por conta de todo esse envolvimento espiritual daqueles que estão dirigindo aqueles locais, geralmente no umbral, ou a minha mente mesmo. Eu fui evoluindo e aí eles acabam usando. Mas isso só fisicamente. Então eu virei aqui um ovinho, mas fisicamente. Mas aquilo que eu sou não evolui nunca. Então o estágio que nós atingimos de aprendizado, de perfeição, isso não perde. Então, aqui na Terra, eu aprendi inglês, eu não perco isso, não perco. Pode ser que eu deixe de praticar, mas a gente não perde. Então, eles são seres parecidos conosco em termos de evolução, mas como estão presos numa teia sustentada aqui de maldade, de vingança, etc., eles se mantêm naquela forma até que eles pensem, poxa, acho que eu errei, né? Aí é uma brecha onde eles
os espíritos de luz conseguem entrar e ajudar. Poxa, eu acho que eu errei. Aí eles já conseguem ajudar. Porque ele já pensou diferente. Normalmente, depois eles têm que, para evoluir, tem que se praticamente encarnar novamente, ele com defeitos. Tal, até É muito difícil, né? Porque moral, né? é muito difícil, por quê? Porque a gente modifica o perispírito. Então, quando a gente emerge aqui na Terra, então a Terra, a gente entra aqui, tem uma qualidade de fluidos aqui, certo? Que é da Terra. Então, quando a gente entrou aqui, Jesus nos trouxe para cá, nós nos impregnamos desses fluidos. Então, eu absorvi fluidos aqui, materiais. E aí a gente consegue se relacionar por isso. E aí o meu perispírito, ele é constituído de matérias deste planeta, meu perispírito. Então, para eu sair deste planeta, eu preciso evoluir bastante para deixar essa desagregação de matéria por aqui mesmo, e eu consegui, né, nós conseguimos ter a condição de ir para outro planeta. Então, o perispírito fica machucado. Então, eu involuí o meu perispírito, a matéria que eu uso para me conectar nesse corpo. Então, no momento que eu ganhar esse benefício, como um ovoide, por exemplo, eu ganhar esse benefício de reencarnar novamente, eu tenho como esse corpo, aí é um pensamento meu, que esse corpo ele suga do meu perispírito justamente aquilo que não pôde ser tratado no plano espiritual. Porque a gente vai ver André Luiz no tratado, por exemplo, então tem os passes, tem aquela câmara de luz, mas ele não se livra totalmente da dor que ele tinha aqui na região do abdômen por conta de bebida. Ele não se livra 100%. O 100% quem garante é esse corpo maravilhoso que a gente tem. Então fica nele aquilo que não pode ser tratado no plano espiritual. Então ele suga essa energia e fica aqui. Ele ajuda muito a gente. Então sim, ele certamente vai vir com muitas imperfeições. Por quê? Porque ele danificou o perispírito muito. E aí o contato com a matéria faz o quê? Faz com que o desenvolvimento volte a ser natural, né? Ele volte a ter mãos, pernas, etc. Então vai gastar de fato um tempo, algumas encarnações, para que a mente dele volte a regrar aquilo que a gente viu, né? Essas células todas do nosso corpo, volte a regrar os sentimentos, volte a regrar a vontade, regrando tudo isso. Então vai gastar um tempo, de fato, para voltar ao normal, infelizmente. Tem dois tipos de ovoide. Não ou não, tudo a mesma coisa. Tem o ovoide que é muito ainda, e tem o que com a força do pensamento e da vontade se fechou. É só essa segunda opção. A gente só vira um ovoide por conta dessas características. Então, é uma involução porque provavelmente eu fiz muito mal para alguém, ou porque provavelmente eu tenho um desejo muito forte de vingança, sou uma pessoa depressiva, já desencarnada, né? Uma pessoa rancorosa, depressiva. E eu fico... Não só isso, mas... Depende muito, não é todo ovoide, não é todo suicida que vira um ovoide, não são todos. O suicídio, o problema é que a gente fica num quadro de rever aquela ação muitas vezes, a mente cria esse loop muitas vezes, porque foi uma ação intempestiva, né? Então isso fica impregnado nesses corpos que a gente falou, deletérios, no campo mental, e aí como o campo mental ele ainda é matéria e a mente pensa, então ele fica gerando isso em nós, né? A gente fica gerando por conta das nossas imperfeições, e aí a gente sim pode se tornar um ovoide em consequência desse pensamento que ainda fica reverberando em nós enquanto a gente nutre aquilo com a vontade, enquanto a gente não se perdoa essencialmente, né? Deus ele é bondoso, então se a gente, poxa, eu errei, me desculpe, já é uma porta de entrada para ser ajudado, sabe? Falou que o conhecimento não se perde, né? Não se perde. Inglês, a gente aprende. Até a gente não se lembra quando a gente... Aí é outra coisa. Mas pode falar, desculpa. Se o conhecimento não
não se perde. A gente acessa, seria nossos dons, então? Aí depende muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque, não, o que depende basicamente é o seguinte, a gente encarna aqui com um objetivo. A gente encarna com um objetivo. Então pode ser que eu tenha vivido no Brasil. No Brasil não vai dar certo. Pode ser que eu tenha vivido na Inglaterra. E eu venha encarnar no Brasil. Seria como se fosse um registro que fica guardado e ele é como se fosse Despertado quando... despertado. Então, depende de muitas coisas, mas depende do quê? Essencialmente daquilo que eu preciso desenvolver em mim aqui na Terra ainda. Então, se eu não tenho necessidade, por exemplo, vamos supor que eu seja uma pessoa muito sábia. Um exemplo. Nós somos uma pessoa muito sábia. E eu vim aqui no Brasil desenvolver humildade. Esse registro, ele é ocultado da minha mente. Então, no momento que a gente vai acessar no nosso subconsciente as características que fazem com que a gente tenha facilidade com o idioma americano, por exemplo, ao acessar essa parte da memória, a gente não tem acesso. Por quê? Porque a gente foi impedido porque eu preciso desenvolver, ou nós precisamos desenvolver algo diferente que o idioma americano, por exemplo, ia atrapalhar. Por quê? Porque muita coisa é escrita no idioma americano. Então, e com a minha sabedoria, de repente, eu ia ir para outro caminho. Né? Eu ia ser um pesquisador, eu ia ser, não sei, alguém importante, por exemplo. Não, mas não é esse o objetivo. Não, você precisa ficar aqui e desenvolver essa habilidade, por exemplo. Então, você é cerceado do acesso a esses conhecimentos que a gente tem em prol de desenvolver algo que a gente precisa naquele momento. Essa é uma situação, né? E aí tem muitas outras situações. Então, tem situações onde, exatamente, então, às vezes é uma punição. Não, você abusou dessa característica. Então, você vai ser punido, e aí você vem num corpo que te impede de acessar aquela característica, por exemplo. Né? Então, depende muito do nosso objetivo reencarnatório, na realidade. É por isso que algumas pessoas têm muita facilidade para fazer certas coisas e outras não têm essa facilidade, por conta... Eu não gosto de chegar como resgate porque parece uma pena, mas é que às vezes... Mas é que às vezes a gente não precisa acessar, né? Então, 5, né? Então, deixa eu... Aqui, vamos lá. Então, os ovoides, vamos manter esses ovoides no ar. Aqui a gente tem no livro Mãos de Luz, é um livro bastante bacana, porque ele tem fotos da nossa aura, aquilo que a gente emana, dos nossos centros de força, os chakras, e tem vários nomes, não é? Mas nossos centros de força, e aí tem um monte, né? A gente tem mais ou menos uns 6 que a gente considera no espiritismo, mas tem um monte de centros de força no nosso corpo. E aqui a gente tem, por exemplo, uma aura com uma moça que estava com alguns problemas. Então a gente vê aqui vermelho, o centro de força gástrico, aqui a gente vê ele preto, a gente vê umas manchas aqui na aura, tá vendo? Tá vazando energia. Aqui a gente vê depois um tratamento espiritual. Então a gente vê a aura muito mais brilhante, tá vendo? O campo aqui azulzinho, ele está mais contornado ao redor do corpo. A gente vê os chakras aqui nas suas cores, perfeitinho. Isso aqui depois de um tratamento espiritual. E a gente vê aqui a ação dos espíritos auxiliando nesse processo. Então a gente vê aqui um espírito auxiliando o nosso irmão que está dando passe. O nosso irmão aqui, ele está em sintonia com o plano espiritual, então tem um feixe de luz aqui conectando ele, tá vendo, com a espiritualidade. Vários irmãos espirituais ao redor,
para auxiliar a irmã. Então a gente vê aqui drenando a energia que estava condensada aqui no centro de força e no campo espiritual dela. Então drenando a energia e ele doando essa energia de luz para que a aura dela ficasse dessa maneira e auxiliasse num problema específico que estava tendo aqui. Está escrito aqui o problema, mas não vem ao caso. Então tudo isso com a mente, justamente o pensamento gera tudo isso, essa conexão com o alto, por isso a importância da oração e do orar e vigiar novamente, para que a gente esteja em sintonia e tranquilos com relação à nossa postura ao alto e ser capazes, não é, de transferir essa energia e auxiliar uma pessoa, por exemplo. Então os ovoides... Essa parte excedente aqui. Aqui? Não, é o quadrado quadro. Em volta do azul. É como Dá se pra cobrir estivesse pelo quadro. roubando mesmo, como se estivesse vazando. Aqui? Aqui é o chakra que está desregulado. É o chakra que não está em harmonia. Mas tem uma pontinha ali saltada para fora, que tá meio que fora de eixo, De né? prumo. Equilíbrio. Está desequilibrado. Eles nos explicam que os chakras são redemoinhos e eles giram. E aí tem alguns que giram no sentido horário, outros no sentido anti-horário, e tem alguns que dentro dele tem vários redemoinhos, mais de um redemoinho, que às vezes pode girar assim ou assim, dentro dele mesmo. A gente vê. Então esse centro de força, por exemplo, estava totalmente desequilibrado. Desequilibrado o que é? É exatamente isso, ele não está girando corretamente, a luz dele não está correta, a cor dele não está correta, e aí precisa harmonizar esse centro de força. O azul é o quê? Ponto do corpo. Boa. Então, ai meu Deus. Tem uma passagem de Chico que eu acho muito bonita e importante, né? Chico ele foi estudado por muitos estudiosos. Teve uma pessoa que levou um aparelho, esqueci o nome do aparelho agora, mas para medir a aura do Chico. Lembra que Jesus pode nos alcançar a todos, não é? O amor de Deus cobre a todos nós, não é? Como isso? Que o amor de Deus cobre o planeta inteiro. É gigante o planeta, não é? E aí foram medir a aura do Chico. E aí pegaram o aparelho, que esqueci o nome, e aí mediram e constataram que a vibração dele alcançava 20 metros. 20 metros é esse quarteirão inteiro, 20 metros, um raio de 20 metros. E aí Chico nos coloca que, e o Divaldo também fala isso, que a nossa aura, esse campinho amarelo aqui é a vibração do perispírito, azulzinho. A nossa aura, ela está mais ou menos 2 centímetros do nosso corpo. Está aqui assim, mais ou menos, a nossa. Né? E a de Chico, 20 metros, né, para frente. Então nós temos aqui do corpo físico, aqui é o perispírito, né, o azulzinho. E ao redor dele a nossa aura. E através... Tem pessoas que enxergam, que a gente fala que tem uma visão espiritual, consegue enxergar as cores, consegue enxergar a aura. E a aura é importante também nesse papel do pensamento, porque a gente vibra e a nossa aura emite, né, essas vibrações. E é por isso que às vezes a gente reverbera no ambiente. Então por isso que às vezes a gente encosta aqui em alguém, meu irmão Wagner, poxa, me sinto muito bem perto dele. E às vezes perto de um outro amigo aqui eu não me sinto tão bem. Porque a aura dele, a gente sente a aura. A gente às vezes não vê, eu não vejo também. Mas a gente sente. E na Alemanha também, quando se aplicava o jurê, né? Eles fizeram uma análise que ela vai aumentando. E você, quando a pessoa aplica o jurê, ela vai e volta para você. E ela vai ampliando cada vez mais. Quando tiver muita gente aplicando, ela vai se multiplicando, né? Ela vai se estendendo. Vai se multiplicando, sim. Por conta até da lei da física. Então, física é muito importante por isso.
que a ciência explica exatamente isso. Se nosso pensamento é uma força eletromagnética e os polos vão se unindo, a nossa aura se conecta com as outras auras, né? Então, a nossa energia, a gente vai trocando essa energia. Por isso, novamente, é importante orar e vigiar. E por isso é importante... Por isso que quando nós estamos aqui, nós sentimos uma paz, sentimos aqui ou numa igreja. Quando a gente está aqui, de fato, pensando em Jesus, a gente esquece os problemas, sente-se mais leve. Por quê? Porque os nossos irmãos estão aqui nos sustentando e auxiliando nesse ambiente. Quando a gente vibra não é... Fez muito agora na pandemia, era... Sumiu. Não. Ai, quando a gente deita, fica lá perto. Esqueci. Meditar? Então, meditar pode ser um importante recurso para a vontade. Vou insistir na vontade, por quê? Porque a vontade, ele é o grande governador daquilo que somos, os nossos sentimentos, para a gente frear a palavra antes de sair da boca, né, e causar um mal maior. Ou para agir. Então nós temos aqui também o pensamento de Joana de Ângeles. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Chão de orelha, hein? Então a gente consegue parar. E aqui para a gente terminar e a gente ficar com o pensamento para as nossas reflexões sobre a aula, vigie os teus pensamentos, porque eles serão suas palavras. Vigie as suas palavras, porque elas serão os seus atos. Vigie os seus atos, porque eles serão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles formarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Teócrito. Então que Jesus possa ser esse norte para todos nós e essa certeza do caminho que escolhemos junto dele em prol de nós mesmos, da nossa evolução. Muito obrigado, que ele nos abençoe sempre. Obrigado, professor. Desculpa se estender.